Olá, você que está sempre assistindo aqui o programa A Verdade em Foco. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje, programa especial, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. João Francisco, ele que é advogado previdenciário e vai tirar algumas dúvidas, né, nossa, quanto à questão de aposentadoria e outras questões também. Uma vez que a Previdência, né, está aí para ser aprovada, muitas coisas ainda, mas algumas já se passaram, né, primeiro turno, mas ainda tem muita coisa ainda para que realmente torne-se lei. E o doutor João Francisco vai esclarecer isso para a gente. Doutor João Francisco, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa Verdade em Foco. Boa tarde, Celso, é um prazer novamente estar junto a vocês para trazer alguma novidade a respeito da Previdência. Então, para mim é sempre um prazer atendê-los quando solicitado. Doutor João Francisco, nós sabemos que uma das preocupações que as pessoas têm, principalmente quando se perde seu ente querido, né, que vai ver a questão da pensão por morte. Como é que está até o presente momento essa questão aí da pensão por morte? Como que a pessoa tem que fazer para dar entrada nessa pensão? Celso, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro a todos os ouvintes e telespectadores é o seguinte: tudo que nós falarmos hoje aqui não é que já esteja em vigor. É o que está sendo caminhado para entrar em vigor. O Congresso ainda não aprovou todas as medidas necessárias no que diz respeito à reforma da Previdência. Mas muitas coisas já passaram pelo Congresso e falta a votação final. Quanto à pensão, uma coisa que você me perguntou agora. Se a pessoa já recebe um benefício, certo? Se ele já recebe um benefício e morre o marido ou morre a esposa, vai ter direito à pensão, evidentemente que esse benefício é de 50% do valor que recebia o marido ou que recebia a esposa. Esse 50% acresce a esse 50% mais 10% por filho menor ou incapaz, até atingir o valor de 100%, certo? Então a única coisa que é dita é o seguinte: a pensão ela deixou de ser como era antigamente. Morria, tinha direito a 100% do salário. Não é mais. Vai ser 50% do salário acrescido de 10% para cada filho menor de idade ou filho incapaz, até atingir 100% do valor do valor do benefício. Isso deixando claro para você que não é regra definida ainda, ainda está para ser aprovada ainda. Doutor João Francisco, e quanto à questão do auxílio-doença, há a possibilidade de ter alguma mudança nesse sentido? Não, auxílio-doença não tem essa possibilidade de ser mudado, não. Inclusive no Congresso, nesse sentido aí, houve uma votação lá, para você ter uma ideia, uma votação, foi aprovado alguma parte da proposta do governo, foram 370 votos favoráveis contra 124 contrários. Evidentemente que não toda a matéria, porque muitas das matérias postas em votação já foram excluídas. Quanto ao auxílio-doença, se é segurado da Previdência, se é o segurado da Previdência, quer dizer, paga a Previdência, ele tem o mesmo direito que tem hoje. Ele está doente, ele se apresenta ao INSS, o INSS vai fazer a avaliação. Se o INSS negar essa avaliação, dizendo que não, que realmente ele tem capacidade para trabalhar, procura um advogado. Com a carta de indeferimento do INSS, procura um advogado, porque o auxílio-doença é devido ainda. Agora nós temos quase igual ao auxílio-doença, que muitos confundem, que é o amparo assistencial. Façamos de conta que você nunca recolheu o INSS, você nunca foi contribuinte da Previdência, mas você está num estado miserável, certo? Então existe o LOAS, o famoso LOAS, que é o amparo assistencial ao inválido. Também é possível, continua também nas mesmas moldes que estava até agora. Ou seja, desde que você tenha direito, o seu salário seja menor, ou renda familiar seja menor que 1/4 do salário mínimo, o que para mim é uma aberração, certo? Uma aberração, porque qualquer preso ganha um salário, agora o pobre que está aqui fora trabalhando, se ganhar mais de 1/4 do salário mínimo, não tem condições. Então tem umas aberrações ainda que o governo tem que estudar um pouco melhor. Mas ele tem direito sim a um benefício pela incapacidade dele. E nesse fato aí contraria a própria Constituição, né? Que diz que não se pode receber menos de um salário mínimo. Só que a Constituição realmente diz que ninguém pode receber menos do que o salário mínimo a título de trabalho, entendeu?
Não na questão. Não na questão, exatamente. Evidentemente que todas as leis são feitas em benefício da sociedade. Mas eu diria o seguinte, preservando muito mais o interesse do governo. É em benefício da sociedade? É. Mas preserva muito mais o interesse do governo nessas leis que se cria, tá? Doutor Francisco, só falando num assunto até interessante, que eu acho que cabe a gente até ressaltar um pouquinho, e só colocaria a posição do senhor, quanto à questão dos presos receberem salários, né, e também é estendida às suas famílias. Né? Por exemplo, se ele tem família lá com crianças de 2, 3, 4, 5 anos, que são de menores, também tem direito a receber algum dinheiro do Estado? Realmente existe essa lei. Para mim é uma vergonha. É vergonhoso. Sabe por que é vergonhoso, Celso? É muito simples. O preso está lá porque ele matou alguém. Vamos pôr nesse ponto, é só para você ter uma ideia. Ele matou alguém. A pessoa que ele matou tinha filhos. Se a pessoa que ele matou não era segurada do INSS, os filhos vão passar fome. Porque o governo não dá amparo, mas dá amparo para os filhos do preso que está lá. Certo? Então existem umas incongruências na lei que tem que ser observada por os estudiosos que criam a lei. Então, eu não sou contra o benefício. Eu acho que o que deveria ter é serviço, trabalho para o preso, para ele poder sustentar a família. Sim. Cria oficinas dentro do presídio. Tem muitos presídios no Brasil que já tem oficinas dentro. Então, ele gera a própria riqueza. Agora, o que eu acho um absurdo é que a pessoa mata alguém, ele vai para a cadeia, a família que foi para a cadeia tem todo o amparo do governo, e a pessoa que foi vítima do homicídio, vítima da fatalidade que o outro cometeu, não tem amparo nenhum. Aí vem direitos humanos querendo defender, e sabendo-se que todos nós somos pessoas que o Estado tem obrigação de cuidar. Exatamente, já que se falou que o Estado tem obrigação de cuidar, eu achei o maior absurdo, a maior aberração quando criaram a lei do desarmamento. Até seria favorável a lei do desarmamento, desde que o Estado desse garantia para você que está desarmado. Quem é que tem essa garantia? O Estado não tem condições nem humanas, nem balísticas, não tem condições nenhuma de manter a segurança sua. Agora, o bandido, ele anda com arma para baixo e para cima. Eu acho que está certo o Bolsonaro, pelo menos está aprovando a pessoa que mora no sítio poder ter porte de arma. Porque o bandido sabe que chegando lá não tem arma, não tem nada, ele aproveita mesmo. Então está sendo mudado. Então existe, o que ocorre no nosso Brasil e ocorre pelo mundo afora, é que tem meia dúzia de pessoas que têm interesse, aí cria toda aquela fusarca para ser aprovada uma lei que nada traz de benefício para a sociedade. Ao contrário, só prejudica a sociedade. Infelizmente é o que nós vemos hoje. Inclusive nós estamos vendo essa mudança de lei na reforma da Previdência, né, coisas que realmente vai prejudicar quem que realmente precisa, quem é o trabalhador. Voltando à questão da Previdência, doutor João Francisco, como que está, ao ver do senhor, as mudanças na questão das pessoas com deficiência, né, que realmente precisam de um amparo aí do INSS, do Estado, sendo ela contribuinte ou não? Os pais podem contribuir ou não, assim? Eu não entendi direito essa pergunta. A pessoa sendo deficiente, pessoas com deficiência, certo, exato, né? Ela precisa ser dependente, suponhamos que os seus pais morreram. Seus pais morreram. Ela ainda é criança. Certo. Né? E ela tem uma certa deficiência e impossibilidade de trabalhar. Se a família for mísera quer dizer for pobre, o Estado dá amparo. Mas se a família tiver alguns bens, a criança está totalmente desamparada pelo Estado, porque o pai não era contribuinte do INSS. A não ser que seja filho menor de idade de um trabalhador rural que não precisa contribuir. O que o trabalhador rural e a trabalhadora rural precisam provar é que faz mais de 15 anos que eles trabalham na roça. Isso sim. Não precisa ser registrado? Não. Desde que ele prove que o trabalho dele passou de 15 anos na roça, ele tem direito, desde que o homem tenha 60 anos de idade e a mulher tenha 55. Então, nesses casos, os filhos menores, os filhos inválidos, têm direito. Do resto, nós vamos no LOAS,
Façamos de conta que morreu lá e não deixou bens nenhum, não deixou seguro de vida e não deixou, não era assegurado da Previdência. Esse menor, se não for mísero, ele vai passar fome. Vai passar fome porque não dão. E mesmo que desse, porque um quarto salário mínimo para mim é risório. Isso daí é coisa ridícula. Eu vou usar o termo bem simples. É ridículo o governo dar para você, para quem precisa, que realmente mais necessita de médico, mais necessita de assistência, um quarto do salário mínimo para você sobreviver. Não dá os remédios. Não dá os remédios, exatamente, não dá os remédios. Então, eu digo o seguinte, é necessária a mudança da Previdência? É. Eu trabalho já há 35 anos que eu milito nessa área, faço todas as demais áreas também, a gente é um clínico geral, como diria na medicina, mas na Previdência já há 35 anos. Por que é necessário? Porque hoje, 1/3 dos aposentados ganha fábulas e o resto ganha um salário mínimo. Mas tem que mudar isso daí, porque hoje a defasagem é muito grande em relação ao que entra e ao que sai. É o caso da Grécia. A Grécia foi à falência. Por quê? Porque a pessoa começou a envelhecer mais e entrar menos dinheiro e pagar mais. É o que vai acontecer no Brasil se não houver mudança. Graças a Deus, nós estamos envelhecendo mais que os nossos antepassados. Então, é necessário que haja mudanças, mas mudanças que não sejam radicais demais, a fim de prejudicar o direito de sobrevivência do ser humano. Um direito que nós vemos hoje, que é aposentadoria, que é a questão dos políticos. Né? São prestadores de serviços à comunidade, são pessoas públicas e, no entanto, ficam ali 2 mandatos, por exemplo, 2, 3 mandatos. O prefeito já tem direito a uma aposentadoria, deputado e senador. Essa área aí, inclusive, está sendo discutida no Senado muito cautelosamente, porque vai contra os interesses de quem está votando. Lamentavelmente, essa é a realidade. Mas existem mudanças também nesse sentido. Eu não trouxe porque estende demais, certo? E nós não temos políticos aqui nessas condições. Mas realmente há necessidade de ser mudado. É uma imposição generalizada, porque todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, tanto faz eu como lixeiro, você como advogado, ou deputado, são iguais perante a lei. Então tem que ser leis iguais para todos. Pois é, no entanto, cada um desse povo tem o privilégio. Nós estamos aqui entrevistando o Dr. João Francisco, advogado previdenciário. Nós vamos a um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho, continuando esse assunto. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais. Rua H, número 220, no bairro Mato Grosso, em Iporá, 3603-1847. Rodocar Auto Posto, na Rua H, número 182, no setor Bela Vista, em Iporá, Goiás. Fones 64 3674 6369 e 3674 1188. Dr. João Francisco e advogados associados trabalhando pelo direito. Na Avenida Pernambuco. Telefone 3674 2435 e 3674 4403. Publicidade e eventos é com a Mastersom. Está precisando de publicidade de carro de som? Fale com a equipe da Mastersom. Mastersom, qualidade e eficiência no que faz. A Mastersom tem trio elétrico para carreatas, cavalgadas, procissões, som para porta de loja, aniversário, casamento, leilões e muito mais. Mastersom conta com uma frota de carros para atender Iporá e região. Mastersom, WhatsApp 64 99207 3755. Madeireira Iporá, vigotas, ripão, postes, eucalipto tratado e outros. Rua H, esquina com a Avenida R2, 481, no bairro Mato Grosso. Telefone 3674-2800. Direção Laércio Júnior. Venha você também estudar na Virtus Aprimoramento Intelectual. Na Virtus você encontra cursinhos pré-vestibular, Enem e concursos públicos.
A Virtus Aprimoramento Intelectual te oferece também cursos de comunicação oral, leitura, interpretação, comunicação interpessoal, elaboração de projetos, etiqueta social, marketing pessoal, oratória política e outros. E ainda cursinhos para vestibular, Enem regular e parcial. Virtus Aprimoramento Intelectual fica na rua Eiximerindo Pereira, 1451, no centro de Porá. Fones 64 3674 1722 e 64 99209 4423. Eu disse Virtus Aprimoramento Intelectual. Estamos de volta com o programa A Verdade em Foco, falando aqui com o Dr. João Francisco, advogado previdenciário e outras áreas também, né, ele atua aí, e trazendo para a gente esclarecimentos a respeito da reforma previdenciária. Atentando a você que o que nós estamos falando aqui não é que já foi aprovado, ainda está em trâmite ainda para ser aprovado, mas ele está trazendo aqui alguns esclarecimentos para nós, no caso de uma aprovação aí dessa lei, que benefício vai trazer para você e também o que pode ser prejudicial a tanto a você como a mim, né, contribuinte. Doutor João Francisco, falando agora a respeito da aposentadoria especial. O que vem ser essa aposentadoria especial? A aposentadoria especial é o seguinte: você é contribuinte do INSS e trabalha numa área de risco ou área insalubre. Então você vai ter uma porcentagem de menos anos trabalhado por causa da área de risco da insalubridade. Uma área de risco, qual é uma área de risco? Policial militar. Policial militar trabalha numa área de risco. Por quê? Porque ele está sujeito ao que o cara sofrer um assalto, sofrer um ataque. O que é insalubridade? É aquele que trabalha no hospital, junto com enfermos, certo? Em usinas de muito pó, isso é insalubridade. Imposto de gasolina, servindo a bomba, é insalubridade. Então existe um coeficiente que, dependendo do tempo que você trabalhou nisso daí, aumenta a possibilidade de você aposentar antes, entendeu? Então fazendo de conta que a insalubridade num posto de gasolina seja 1/3 do tempo. Então se você trabalhou 10 anos, você tem mais 3 anos e 3 meses para acrescentar. Então você teria trabalhado 13 anos. Então a insalubridade e a periculosidade continuam em vigência, certo? Agora, depende, evidentemente, de uma avaliação por órgãos técnicos de qual seria essa insalubridade, qual seria essa periculosidade para poder beneficiar o trabalhador nessa área. Doutor João Francisco, ao ver o senhor, por que será que os peritos, médicos peritos do INSS, não só nesses casos, mas outros casos também, têm negado tanto pedido, né, de aposentadoria às pessoas? Uma vez sabendo que as pessoas têm um laudo médico, está impossibilitado realmente de trabalhar. Quando se passa ali pelo INSS, as pessoas falam: não, você tá bom, pode trabalhar. Eu tenho 2 respostas para você, uma sincera e outra falsa. Como eu nunca fui por lado da falsidade, eu vou ser sincero. Os médicos do INSS, eles não são médicos. São funcionários. São funcionários do INSS. Porque o médico que se preza, que fez o compromisso, que prestou juramento, se ele vê que você está doente, ele vai afastar você. O INSS não, você pode estar morrendo, que ele vai falar que você tem condições de trabalho. Por quê? Porque ele é funcionário do INSS. Ele é pago para não dar o benefício para você. Cada 100 pessoas ele dá para meia, vamos dizer isso, certo? Você sabe muito bem, nós temos aqui, não vou citar nome, mas lamentavelmente eu digo para muita gente, defendo isso daí. Ele é médico porque ele conseguiu o diploma, mas não exerce a função, o sacerdócio de medicina que é inerente nele, certo? Por quê? Porque se ele exercesse esse sacerdócio da medicina, ele viria que você está doente, ele afastaria você. Ele te daria o auxílio da doença, ele te daria aposentadoria. Só que não, lamentavelmente, eles simplesmente falam que não, que está ótimo para trabalhar. Pior do que isso, Celso, pior do que isso. Existe na Constituição a chamada coisa julgada, ou seja, o trânsito em julgado da sentença. O que significa trânsito julgado? É aquilo que foi julgado não pode mais ser reapreciado.
Tem gente que está aposentada há 12 anos, há 10 anos, muito mais do que 5 que prevê a lei. O INSS está chamando essas pessoas lá, fazendo avaliação por conta própria, contrariando a Constituição, certo? E dizendo que a pessoa está apta para o trabalho depois de 12 anos afastada. Então, é absurdo. E o judiciário faz letra vista grossa, certo? Eu não sei se existe algum conluio, eu não creio, juro por Deus, não creio isso, mas dá a impressão que existe um conluio, que tudo está para beneficiar o governo. Tudo está para beneficiar o governo. Eu disse para você, é necessário uma reforma da Previdência? É necessário. Mas mais necessário do que uma reforma da Previdência é o direito de cidadania sua, o direito de sobrevivência sua, certo? Uma vida digna, que está na Constituição também. Todos têm direito a uma vida digna, certo? Agora, qual a dignidade de uma pessoa que está praticamente acamada, que não tem condições, e o INSS vai lá e fala que não, que tem condições de trabalhar? Então é lamentável. Eu não respeito esses médicos que trabalham no INSS como médicos, não. Eu respeito eles como pessoa humana e como funcionário do INSS, não como médico. Uma vez que faz o juramento. Ali quando se... por isso que eu digo, se eu façamos de conta, você vier pedir para mim fazer uma causa, eu falo, não faço isso, é melhor rasgar meu diploma, porque eu fiz o juramento que defenderia você. Ele deveria rasgar o diploma dele e trabalhar lá de funcionário do INSS, de fato, que é o que ele faz. Entendeu? É chato, fala que o João Francisco fala demais, mas é a verdade. A turma tem medo de falar? Eu falo a verdade é essa, pô. Eles são meros funcionários prestadores de serviço para o INSS. Eles não estão lá para avaliar a sua real condição física, se você é capaz, se você é incapaz. Essa é a realidade. Doutor João Francisco, nesses casos aí, nós já citamos até a questão de auxílio-doença, ou algo que é negado, as pessoas, elas não têm quem os defendem, né? E nós temos alguns advogados, assim como o senhor e outros também, que defendem essas causas, a pessoa tem dinheiro ou não tem, e como ficaria a questão do Ministério Público nessa questão? Uma vez que o Ministério Público, praticamente, ele tem que ser, vamos dizer, acionado para que ele possa agir. É assim mesmo que funciona ou como que é? Não sei por que dizem que o Ministério Público tem que ser acionado. A lei que regulamenta o Ministério Público diz o seguinte, que o promotor de justiça tem autonomia por vontade própria de investigar. Então, se ele tem autonomia por vontade própria ou por provocação de um terceiro, não há necessidade de alguém provocá-lo para discutir alguma coisa. No que diz respeito à Previdência, o Ministério Público só trabalha quando existe interesse de incapazes ou menor, de incapaz ou menor de idade. Só aí que ele trabalha, porque ele é chamado para a defesa dos interesses dos incapazes. Sendo provocado. Sendo provocado, aí ele é provocado. Agora, eu admiro, esses dias atrás, eu não vou citar se foi aqui, foi numa das cidades que eu advogo, um incapaz, totalmente incapaz, demente. O Ministério Público veio na defesa do INSS e não do menor. Ou esse amigo do Ministério Público é ignorante nessa área, dessa matéria, porque o INSS, embora seja do governo, ele tem os procuradores dele que defendem. A função do Ministério Público é pôr-se na defesa do incapaz. E fazer o quê? Esse daí eu não sei se é falta de preparo, ou descuidou e deu lá para a secretária dele fazer, e ele assinou. Sabe que tem isso hoje, né? Hoje o juiz dá pouca decisão. Ele assina a decisão. Quem dá a decisão são os assistentes. Essa é a realidade, nua e crua, certo? A gente milita no judiciário, a gente sabe disso. Não gosto que fale, mas é a realidade tem que ser vista pelo povo, certo? Então, a maioria das vezes, quem dá essas decisões são assistentes do Ministério Público que não atentam, ou assistente do juiz que não atentam para o teor da lei, certo? Se a função do Ministério Público é a defesa do incapaz, o máximo que ele podia falar é ficar quieto, mas não pôr-se na defesa do INSS, que eles têm os procuradores dele, certo? Então o Ministério Público, na realidade, eu digo mais o seguinte, eu estava conversando com um amigo meu do Ministério Público e disse para ele, doutor, eu acho que os senhores que militam
no Ministério Público, que estão a serviço da sociedade, se deveriam frequentar mais o meio social. Deveria estar mais junto com o povo e não isolado na sua casa ou isolado no fórum. Porque se você está no meio do povo, está vendo os problemas que o povo está enfrentando. Então, vocês deveriam conviver com a sociedade e não isolar-se da sociedade como está acontecendo hoje. Você não vê um promotor numa festa, você não vê um promotor num restaurante, muito raramente. Mesma coisa juiz de direito, raras exceções. Então, eu acho que para você distribuir, para você saber exatamente o que a sociedade está precisando, é você conviver com a sociedade. Então, eu gostaria que o Ministério Público se atentasse a isso, saísse mais daquela cápsula que ele está envolto e vivesse com a sociedade, certo? Ele ia ver que nós temos uma cidade suja, ele ia ver que nós temos cartel de combustível na cidade. Não precisa ninguém denunciar, é a iniciativa dele, ele tem esse poder. Não precisa eu ir lá e denunciar, ele tem esse poder. Ele ia ver inúmeras irregularidades contra a sociedade, a qual ele deve defender. Nesse sentido aí, nós devemos louvar ao doutor Alcemar Aguinaldo Leão, que na época, então, como promotor aqui na cidade de Porá, era um homem, né, da sociedade, da comunidade, que estava em todos os meios. Eu não tive o prazer de conhecer esse promotor, mas eu ouço falar muito bem dele, porque era uma pessoa que convivia com o cidadão. O Ministério Público é composto por quê? Por um cidadão. É um cidadão, ele deve conviver com a sociedade. Por quê? Porque ele também é um cidadão. Não deve se isolar, trancar-se numa bolha, certo? Ele deve viver com a sociedade para entender o que realmente a sociedade precisa. Esse é o meu ponto de vista, esse é o que a lei diz, é o que diz o artigo 127 da Constituição e seguintes, certo? É o que toda a jurisprudência diz que o Ministério Público tem que conviver com a sociedade para tomar conhecimento do que realmente é necessário para o bem da sociedade. Doutor, voltando aí a nossa questão da Previdência, o que o senhor pode esclarecer para a gente que ainda está em trâmite lá para ser aprovado, que venha trazer benefício ou não, né, ao contribuinte, ou seja, ao cidadão brasileiro? Porque eu acho que o que eles estão aprovando ali nada mais né, medidas para benefício próprio. O cidadão, na verdade, é que nem prego, só leva na cabeça. Realmente é. Celso, eu até hoje, eu não posso falar muito sobre essa nova sistemática da Previdência, porque ela não foi aprovada. Mas o benefício que a Previdência está trazendo para o cidadão brasileiro é uma só. É a sobrevivência da própria INSS. Porque se não houver uma mudança, como é necessário haver, não em extremo, nem 8 nem 80, meio termo, mas se não houver essa mudança, o que vai acontecer? Vai falir a Previdência. Se falir a Previdência, todos os brasileiros estão na amargura. Essa é a realidade, certo? Então, é necessário? Mas dentro de uma ponderação, nem tudo à terra e nem tudo ao mar. Nem 8 e nem 80. Tem que haver um meio termo, certo? Então, havendo esse meio termo generalizado para militares, para parlamentares, para professores, para cidadão comum, cidadão do sítio, tem que ser um direito de igualdade. Porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, não é a Previdência que pode desfazer desse princípio constitucional. Agora, o difícil é nós acharmos realmente parlamentares que realmente cumpram, né, esta lei da Constituição, que está aí bem clara para todos. É lamentável, porque a pessoa, quando está na campanha, ele está prometendo mil e uma coisas a favor da sociedade, mas chega lá dentro, ele aprova só o que interessa em benefício dele. Só um segundinho só. Eu fui vereador em São Paulo, na cidade de Conchas, isso há uns 40 anos atrás. Eu conversei com os vereadores, eu falei, escuta, eu vou entrar com um projeto de lei para extinguir o nosso salário. Vereadores não receber. Tá certo, pessoal? Todos concordaram, juro por Deus, todos concordaram. Entrei com o projeto, sabe quantos votos eu tive? Só o meu. Entendeu? Então é falsidade, é muito a falsidade do ser humano. O ser humano é muito falso nesse sentido. Por quê? Eu quero mexer no seu bolso, mas no meu não mexo, que tem escorpião.
Essa é a realidade, certo? Tá, então... Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa Verdade em Foco. Eu quero agradecer ao senhor, Dr. João Francisco, por ter trago esses esclarecimentos, né, a mim e também aos nossos telespectadores. E deixe em aberto, né, o convite do senhor para estar conosco outras vezes e suas considerações finais. O que eu gostaria de dizer para o povo em geral é que não se apavorem não quanto a essas mudanças do INSS. Ela vão ocorrer, são necessárias que ocorram, mas ainda continua na vigência do que era antes, certo? Então, se você você aposentou, você conseguiu uma pensão, a sua pensão vai ficar de 100%, porque essa lei vai a partir de agora, então você vai conseguir a mesma coisa. Se você está com 60 anos e trabalha na roça, venha, procura advogado. Você está com 55 anos, é trabalhador rural, venha, procura advogado. Se você estava com alguma doença, alguma incapacidade laboral e o INSS não deu o seu direito, procura o advogado, vai atrás do advogado, certo? E aproveitando a deixa, já que você falou, eu sou um advogado que comecei a militar aqui, fui o primeiro advogado no estado de Goiás na área previdenciária, e nós cobramos 30%. E continuamos cobrando 30%. Tem gente que ganha mais, eu sei, mas cada um puxa a sardinha do jeito que a brasa passou a sardinha, certo? Nós continuamos com 30% ainda, certo? Mas não é por causa disso que eu quero que vocês venham comigo, não. Procura um advogado de confiança da família. Porque se nós temos um médico de confiança da família, o advogado também o advogado é da família. Eu tinha muito isso em São Paulo. Família tal era só comigo. Família tal era só com o cicrano, certo? Então é o advogado da família. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu agradeço, eu não tenho ainda condições de trazer exatamente o que o governo aprovou, mas tudo caminha para nesse sentido que eu acabei de falar para vocês. Porque o Congresso já aprovou por 350 a 124 e agora vai para os finalmente. Eu calculo que dentro de um mês e pouco, nós já tenhamos em vigência isso daí. Mas não afeta os direitos adquiridos, certo? Vai haver o pedágio, que também depois a gente fala sobre isso daí, certo? Mas para quem pedir depois. Mas quem já tem o direito vai atrás, aposenta desde já que é melhor. Tá certo, eu vou correr atrás da minha aposentadoria. Então, nós entrevistamos aqui o Dr. João Francisco, advogado previdenciário, e lembrando que o programa Verdade em Foco, você pode ouvi-lo também através da Rádio Educativa, toda quinta-feira, das 13 às 13h30. E aqui no nosso canal Alta Cidade TV. Lembrando que você pode curtir, compartilhar, inscreva-se no nosso canal. Até o próximo programa. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais. Rua H, número 220, no bairro Mato Grosso, em Iporá, 3603-1847. Rodocar Auto Posto, na Rua H, número 182, no setor Bela Vista, em Iporá, Goiás. Fones 64 3674 6369 e 3674 1188. Dr. João Francisco e advogados associados trabalhando pelo direito, na Avenida Pernambuco. Telefone 3674 2435 e 3674 4403. Publicidade e eventos é com a Mastersom. Está precisando de publicidade de carro de som? Fale com a equipe da Mastersom. Mastersom, qualidade e eficiência no que faz. A Mastersom tem trio elétrico para carreatas, cavalgadas, procissões, som para porta de loja, aniversário, casamento, leilões e muito mais. Mastersom conta com uma frota de carros para atender Iporá e região. Mastersom, WhatsApp 64 99207 3755. Madeireira Iporá, vigotas, ripão, postes, eucalipto tratado e outros. Rua H, esquina com a Avenida R2, 481, no bairro Mato Grosso. Telefone 3674-2800. Direção Laércio Júnior. Venha você também estudar na Virtus Aprimoramento Intelectual.
Na Virtus você encontra cursinhos pré-vestibular, Enem e concursos públicos. A Virtus Aprimoramento Intelectual te oferece também cursos de comunicação oral, leitura, interpretação, comunicação interpessoal, elaboração de projetos, etiqueta social, marketing pessoal, oratória política e outros. E ainda cursinhos para vestibular, Enem regular e parcial. Virtus Aprimoramento Intelectual fica na rua Eiximerindo Pereira, 1451, no centro de Iporá. Fones 64 3674 1722 e 64 99209 4423. Eu disse Virtus Aprimoramento Intelectual.